Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a Unicentro. A proposta é sobre a intolerância religiosa, os crimes mascarados pela fé. Vamos ver o que a filha escreveu. As diferenças são impossíveis. Vamos ver. A Constituição Cidadã Brasileira de 88, além de reconhecer a pluralidade religiosa no país, também conferiu a ele o caráter laico, separando a religiosidade do Estado. Nos últimos anos, porém, houve uma ascensão radical do crime de intolerância religiosa no território do Brasil, em virtude de uma crescente polarização originada a partir da mistura da fé e política, originada a partir da, não seria mistura, vamos colocar da convergência da fé e política. Nesse sentido, esse crime mascarado pela fé representa atos de movimentos hegemônicos que prejudicam o exercício democrático. Gostei bastante. Só deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Radical, só quero que você veja, ó, também, tarará, do crime de intolerância, em virtude de uma crescente polarização, esse crime mascarado pela fé, tá, cuida com a repetição, né, e assim, né, meu amor, ai, a Constituição Federal, né, o que que você pode ir além? Vamos se exigir um pouquinho? Deixa a Constituição Federal assim como uma carta na manga, sabe? E aí aqui procura fazer a contextualização com outras alusões, inclusive as alusões que eu trago de sugestão lá na proposta. Vamos ver. Mas aqui, ó, contextualizou o tema, trouxe a tese, né, e aí reiterou aí a sua tese, afirmando, né, como esse crime mascarado pela fé representa esses atos de movimentos hegemônicos que prejudicam o exercício democrático. Gostei que você já trouxe as palavras-chave da proposta também aqui na introdução. Excelente. Sob esse prisma, o atual cenário polarizado colabora para o aumento desenfreado de grupos hegemônicos, cuida para não repetir demais, tudo bem? E fundamentalistas que proferem ofensas e praticam violências contra qualquer religião não eurocêntrica. Esse fato demonstra que a intolerância religiosa ainda é um legado e uma grande marca do período colonial brasileiro. Afinal, a catequização foi uma alternativa dos portugueses para salvar a alma dos indígenas, indivíduos sem fé. Dessa forma, apesar do distanciamento temporal até a contemporaneidade, ainda existem pessoas violentadas e assassinadas em razão de terem uma crença diferente das demais, atitude que tenta promover uma homogeneidade social, ou seja, a visão eurocêntrica disfarçada de discurso civilizatório enraizada na sociedade contribui para os ataques a crenças e à laicidade estatal. Menina, que lindo esse argumento. Gostei bastante, tá? Gostei muito, inclusive, tá? Gostei bastante aí da forma como você se posicionou. Gostei bastante da forma como você argumentou e da forma como você mostrou aí o seu posicionamento, tá? Parabéns, excelente. Além disso, em consequência das irracionais atitudes desses grupos fundamentalistas, a democracia é ferida, uma vez que ela, aliada ao bom senso e à racionalidade, possibilita o diálogo entre polos opostos de maneira pacífica. Entretanto, o aumento hostil da intolerância religiosa provoca atitudes antidemocráticas, novo acordo, antidemocráticas, não tem a separação, praticadas por pessoas que se sentem superiores por acreditarem que têm uma religião melhor. Isso é um claro reflexo do individualismo, principal conflito pós-moderno discutido por Zygmunt Bauman, que demonstra a impossibilidade, para alguns, de aceitar as diferenças. Tensões são criadas, assim, entre polos opostos, inabilizando o exercício democrático e a liberdade individual. Sendo assim, a intolerância religiosa em um contexto polarizado, estimulada por grupos supremacistas, fere a democracia, perpassando as barreiras constitucionais. Logo, o convencimento e a arrogância afetam drasticamente a possibilidade de qualquer tolerância. Gostei bastante aí do seu texto. Você melhorou assim, ó, muito, né, se nós compararmos com as suas primeiras produções, mas eu quero que você tenha um cuidado especial, né? Eu quero que você tenha aí um cuidado especial com o número de linhas. Então, você não pode correr o risco disso aqui acontecer, né? A banca pode entender aqui
como um problema, né? Então, cuida aí para não ultrapassar o número de linhas e não ter que escrever tão apertadinho. Eu percebi no seu texto, né, para além das palavras repetidas, né, eu percebi que você não articulou com o seu título, né? As diferenças são impossíveis. Eu acho que você poderia reorganizar aí o seu título, né? No sentido de tentar trazer algo que você menciona no texto. Como você fala aí sobre esses polos opostos, né? Você poderia colocar assim, ó, sem diálogo, por exemplo, sem respeito, né? Porque aí você fala muito dessa questão do diálogo, do respeito entre os polos, etc, né? Seria uma boa forma aí de você argumentar, tá? Mas eu gostei bastante do seu texto, eu quero apenas que você seja mais clara em alguns aspectos para não tornar o texto um pouco cansativo, então seja mais direta ao ponto. Vamos lá, fia! Firme no propósito, né? Bora escrever a redação.